Namastê. Finalmente consegui entrar. Estava tendo um problema aqui com a conexão. Boa noite a todos. Então, finalmente estou conseguindo entrar. A conexão estava ruim, não estava conseguindo conectar, mas enfim, tudo a dar certo. Então, boa noite a todos. Estou aqui para falar de um tema extremamente importante, né? Na verdade, eu acho que esse tema é tão importante que a gente vai começar a falar sobre ele, mas com toda certeza a gente ainda vai dar continuidade. Porque a cada 10 pessoas que eu atendo sobre relacionamentos, 8 pessoas, no mínimo, têm relacionamentos tóxicos. E quando a gente pensa assim, o que é uma relação tóxica, né? E relação tóxica parece ser apenas de companheiro e companheira, né? Ou parceiras ou parceiros, se engana, né? Tem vários tipos de relações tóxicas, a começar com a gente mesmo, né? A relação tóxica que a gente tem com você, muitas vezes, consigo mesmo, muitas vezes não é nem avaliada, não é nem vista como uma relação tóxica, né? Então, para que você possa ter uma relação com alguém ou com alguma coisa, né? Uma relação saudável, você, no mínimo, precisa saber se sua relação com suas emoções, com seu corpo, é uma relação saudável. Porque, de uma forma geral, a relação que a gente tem com todos à nossa volta e com tudo à nossa volta, nada mais é do que uma extensão da relação que eu tenho comigo. E a relação tóxica começa com a gente, né? A relação tóxica começa com a gente. Eu vou dar um grande exemplo para vocês e vou dar um exemplo meu, né? Não tem nada melhor do que a gente falar daquilo que a gente domina, né? E relações tóxicas e dependência emocional e codependência emocional é da onde eu vim, na verdade. Eu vim de uma relação de dependência emocional. Eu vim de relações tóxicas, né? A primeira delas era comigo mesma, né? Como é que eu adquiri essa relação tóxica? Primeira coisa era questionando todas as minhas qualidades. Vou fazer uma pergunta para vocês muito simples, né? Quando foi a última vez que você fez algo por você? De fato, algo exclusivamente para você, tá? Mas quando eu falo algo para você, eu falo algo para você mesmo. Algo que tem a ver somente com você, que ninguém mais fosse participar, que ninguém mais fosse ver, tá? Que você, na verdade, não dependesse da aprovação de ninguém, que você fizesse apenas para você. Quando foi a última vez que você fez algo para você? Não para ficar bonita na fita, né? Não para comprar uma roupa e sair para as pessoas verem, não. Eu digo uma coisa que só você usufruísse. Só você olhasse, só você desfrutasse. Quando foi a última coisa que você fez algo assim para você, de fato? Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós vai ter dificuldade de falar a respeito disso, né? Dizer, poxa, quando foi a última coisa que eu fiz realmente só para mim? Quando foi que eu peguei realmente um carro e saí andando para uma praia só para mim, só por mim? Né? Não porque eu estava chorando por alguém, não porque eu estava querendo ser uma pessoa independente, mostrar que sou independente, nada disso. Mas quando foi que você fez alguma coisa realmente por você, para você? Né? Então são coisas que a gente não para pensar, porque a gente vive o tempo todo no piloto automático. E por a gente já ter costume de viver relações tóxicas com a gente mesmo, é muito natural que a gente comece a se relacionar de uma forma tóxica com os outros. O que é, na verdade, uma relação abusiva? Né? O que é, na verdade, uma relação tóxica? Gostaria que vocês que estão aí assistindo, né, e que estão assistindo porque entenderam que esse tema tem um pouco a ver com você, começassem, inclusive, a colocar, sabe, a colocar as suas dúvidas e colocar talvez exemplos para que a gente pudesse fazer dessa live uma live de verdade, né? Porque a gente tem muito essa experiência de querer ser sempre um espectador,
né? A gente nunca coloca, na verdade, as nossas questões, a gente tem medo da exposição, né? Porque a gente quer sempre manter a máscara bem feita. Mas o que é, na verdade, uma relação tóxica? A gente, de uma forma geral, a gente vive sempre colocando panos quentes para não entrar em contato com os nossos medos, as nossas dores, né? O que tem por trás de cada escolha que você fez na sua vida hoje? Seja ela quem for, né? Qual foi a escolha que você fez hoje? A mais simples. Vocês podem me ajudar? Né? Me diz aí, qual foi uma escolha que você precisou fazer hoje? Você precisou dizer um não para alguém e você disse um sim? Você, sei lá, você fez alguma escolha hoje. Qual foi a escolha? O que é que tinha por trás dessa escolha? Para pensar direitinho. Se você realmente quer fazer dessa live uma medicação para que você possa realmente provocar uma mudança, uma transformação em você, então é muito importante que você entenda que você precisa se expor minimamente. Minimamente. A primeira coisa que não pode e não deve ser importante para quem quer mudar é o outro. A primeira coisa que a gente precisa entender, que quando a gente quer mudar, fazer realmente uma transição na vida da gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é pela verdade que eu me liberto. Tá? Então, qual foi a decisão que você precisou tomar hoje, seja ela qual for, da pequenininha até a maior, tá? E se pergunte o que tinha por trás dessa decisão que você tomou. Qual era o estímulo? Qual era a intenção que você tinha por trás dessa decisão, tá? Então, você tomou lá no fundo porque você não queria desagradar a pessoa. Você tomou essa decisão lá no fundo porque você queria mostrar alguma coisa. Você queria conquistar alguma coisa. O que tinha de fato por trás da intenção, da escolha que você fez? A Fernanda está me falando aqui, o vício em droga ilícita, tipo álcool, é uma relação tóxica? É uma relação tóxica consigo mesma, né? É uma boa pergunta, Fernanda, vê só. Eu cresci em uma família onde todo mundo precisava de família junto. Todo mundo tinha que estar muito junto, muito agarrado, né? Não se fazia muita amizade fora. Os amigos tinham que ser os amigos da família, né? Só que tinha uma questão. A minha família tinha uma necessidade de bebida muito grande. Então, para ter alegria, tem que ter bebida, né? Obviamente, você cresce nesse ambiente, você pensa, todo mundo é feliz, todo mundo gosta de festejar, de beber, de brincar. Mas existe uma linha muito tênue na bebida, em qualquer tipo de droga, né? Daquilo que você simplesmente experiencia para ficar de boa e daquilo que você, na verdade, experiencia porque alivia o vazio. Eu vou te dizer uma coisa. Alguém aí provavelmente já sentiu a dor do amor, né? A dor do que a gente pensa que é amor, a dor da separação, né? E a gente investe numa relação, a gente está naquela relação e de repente aquela pessoa que a gente depositou toda aquela energia, toda aquela atenção, que a gente fez sacrifícios, ela abandona a gente. E a gente sente uma dor incrível, né? E aí a gente se sente traído, a gente se sente abandonado, a gente não consegue nem pensar como é que vai ser a nossa vida sem aquela pessoa nos próximos anos. E às vezes até a gente pensa, né? Às vezes a gente até diz assim, eu vou sobreviver, não é verdade? Vai, mas o medo, né? Toda aquela ansiedade, toda aquela angústia faz parte, né? De uma transição quando você se separa. E, na verdade, o que é que tem por trás desses sentimentos? É realmente amor? Ou é porque durante aquele tempo que você está se relacionando, você, na verdade, estava vivendo coisas que você não acha que você conseguiria viver sozinho? Quando a gente está vivendo relações, a gente, na verdade, não vive a relação, né? A gente vai vivendo o presente, a gente está vivendo aquela relação naquele momento, mas tem milhões de ideias na nossa cabeça, né? Aonde a gente quer chegar com aquela relação, planejamentos que a gente quer fazer com aquela pessoa, né? Aí você imagina, eu quero viajar com fulano, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Então, na verdade, existe todo um planejamento quando você está se relacionando com alguém, né? Ou com alguém, ou com qualquer
produto que você esteja vivendo. Pode ser um trabalho, um projeto, né? Você tem uma intenção nisso. E quando aquilo não sai exatamente como você queria, vem uma dor imensa, vem um medo que toma conta de você. E você já parou para perceber, já parou para pensar, refletir, por que você sente tanta dor na separação? Por que você sente tanta dor na separação? Né? Você sente dor na separação porque a separação deixa um vazio. A separação deixa um vazio em você. A separação deixa um buraco, né? E aí você, muitas vezes, eu escuto isso direto. Nossa, fulano, foi um buraco no meu coração. Você me magoou muito. Eu tô me sentindo muito sozinho. Não é verdade? Não são os termos que a gente usa para explicar a nossa dor. Nossa, eu tô sentindo uma dor tão grande. Você me abandonou, fulano me abandonou, né? Eu tô me sentindo muito sozinho. Eu tô me sentindo muito traído ou traída, né? Eu tô me sentindo perdida agora, eu tô me sentindo perdido. Já parou para perceber, na verdade, o que tem por trás dessas expressões, desses sentimentos? Alguém tem uma noção que queira compartilhar? O que é que deve ter por trás, né? O que é que tem por trás, né? Do sentimento do eu tô me sentindo sozinho, eu tô me sentindo abandonado, eu tô com um vazio muito grande, eu tô me sentindo perdido. Quando aquela pessoa deixou você, quando aquele trabalho você foi demitido, o que é que acontece? Gente, o que acontece é que sempre existiu vazio, você que nunca percebeu. Por isso que quando a gente começa a se relacionar, a gente é muito permissivo. A gente é muito permissivo com questões que nos ferem. Às vezes uma pessoa que te trata mal, às vezes uma pessoa que vive mentindo para você, às vezes uma pessoa que usurpa você, usufrui do que você tem. Às vezes é alguém que não valoriza você, mas que você está o tempo todo valorizando, né? Existem sacrifícios na relação, eu escuto muito isso. Relacionamento tem que ter sacrifício. Sacrifício é uma palavra muito pesada. Por que um relacionamento tem que ter sacrifício? Ontem eu escutei uma live parcial de uma pessoa que ela fala sobre como se relacionar, como segurar seu marido, como você pode viver bem com ele, como se viver bem, na verdade, com alguém tivesse uma maneira estratégica, né? Na verdade, se você não vive bem, na verdade, se você não encontra dentro de você, certo? A segurança, é fatal que você vai ter relações tóxicas. E o que é relação tóxica? Relação tóxica é aquela relação que te mantém refém do outro. Uma relação tóxica é aquilo que te mantém refém do outro ou daquele ponto de apoio. Uma relação tóxica, você pode ter uma relação tóxica com dinheiro, por exemplo. Como é uma relação tóxica com dinheiro? Uma relação tóxica com dinheiro é quando você deixa de ter coisas boas para você, porque você começa a subestimar, por exemplo, eu não preciso disso, tal coisa. Com aquele papo cabeça, de que é uma pessoa minimalista, né? De que não precisa muito para viver. E na verdade você começa a colocar a sua vida, deixar a sua vida um pouco mais pesada, mais difícil, sem conforto, com aquele papo furado de que você alterna, né? Mas no fundo, o que tu tem é o medo da falta, sacou? E que você simplesmente mascara. Você escolhe viver com menos porque você tem medo de viver com mais, com medo que amanhã não aconteça para você. Isso é uma relação tóxica com dinheiro. É quando você gasta cada centavo com mesquinhez, quando você tem medo de gastar, quando você pechincha demais, quando você, na verdade, subestima até um trabalho do outro, que você vai, ali você achou lindo. Mas eu não dou aquele dinheiro. Você não dá se você não tiver. Mas se você tiver, qual o problema de você dar? Né? Qual o problema de você comprar uma arte? Qual o problema de você comprar uma peça bonita? Você não vai fazer isso se você não puder comprar. Mas se você puder comprar, eu não entendo qual o problema de não ter. Então, não tem essa história de que você é alterno, de que você é minimalista, não. Certo? Na verdade, eu só compro o que preciso. Ótimo, que bom que você só compra o que preciso. Que bom que você só tem realmente o que você precisa. Mas espero que você tenha coisas boas que você precisa. Você não precisa ter coisas que não são boas, coisas remendadas, deixar de só fazer gambiarras para que você não gaste com esse papo furado de que você é minimalista.
né? Minimalismo não é miséria, tá? Então, assim também são as relações com o trabalho, né? Às vezes a gente tem uma relação tóxica com o trabalho. Às vezes é no trabalho que a gente consegue não olhar para as nossas dores. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tive muitos anos da minha vida, mas não foram poucos não, gente. Foram muitos anos da minha vida que o meu trabalho foi uma válvula de escape imensa para os meus medos. Eu nunca percebia isso. Eu achava que eu era a pessoa mais trabalhadora do mundo. Entende? Eu sempre dizia, não, gente, eu trabalho demais porque, na verdade, eu amo o meu trabalho. É verdade, eu amo o meu trabalho. Mas teve uma situação na minha vida que me chamou extremamente atenção. No dia que eu fui deitar numa rede, aqui no meu sítio, tá? E quando eu deitei, eu não estava totalmente cansada. E naquele momento eu disse, não estou tão cansada para deitar. Eu preciso me cansar mais, eu preciso trabalhar mais para eu ter aquela sensação de extremo descanso. Aquele quando você está exausto. Imagina que você subiu uma montanha, você chegou lá em cima, na montanha, sem água, sem comida, e finalmente você tem água, tem comida e tem aquele alívio. Cheguei. Eu era viciada nesse tipo de sentimentos. E eu não percebia de que eu falava muito a respeito disso. Eu falava sempre a respeito disso. Eu falava, nossa, eu trabalhei demais. Nossa, eu trabalhei muito. Nossa, eu trabalhei muito. Nossa, como eu tô cansada. Nossa, como eu tô cansada. Nossa, eu trabalhei demais. E eu não percebia, na verdade, que aquilo era uma forma de eu me validar. Eu sacrificava o meu corpo, eu sacrificava o meu ócio, eu sacrificava a minha diversão. Porque, na verdade, eu precisava me validar. Eu precisava que as pessoas vissem como eu trabalhava muito. Ou como eu dava duro. Eu precisava que os meus filhos vissem como eu trabalhei bastante. Porque aí as pessoas diziam, oh, coitada de Isaac, olha só, ela trabalhou tanto, tá exausta, ela não consegue fazer nada porque ela está muito cansada. Entende? Isso é uma relação tóxica. É quando você, na verdade, fere a si mesmo. Entende? Para você conseguir se sentir pleno, para você conseguir se sentir poderoso, empoderado. E aí alguém vai e diz assim, nossa, olha, que bom, olha, Isaac hoje ela tem essa casa, porque bichinha, ela se fudeu, viu? A bicha trabalhou, ela se lascou todinha. Então você se sentia, na verdade, validado, você se sentia, na verdade, valorizado, e aí bota para lascar em você mais ainda. Isso é uma relação tóxica consigo mesmo. E aí o que acontece? Você se relaciona com outra pessoa, essa pessoa não pode, não deve trabalhar menos que você. Não pode. Porque, na verdade, ela te aciona, ela está fazendo algo que você suprime em você fazer. Você não se permite não trabalhar. Você não se permite ficar com as mãozinhas, os pezinhos para cima. Você não se permite que as coisas venham para você de uma forma mais suave. Você precisa se sacrificar para ter aquelas coisas. E isso é dependência emocional. É dependência emocional até com quem você não conhece. Imagina o nível de doença que um ser humano é capaz de chegar. Eu cheguei nesse nível de doença, sim. Eu cheguei. Eu cheguei ao ponto de dormir sonhando com o meu trabalho e acordar de manhã e achar isso bonito. Percebe? Porque, na verdade, eu precisava que as pessoas olhassem para mim e dissessem, nossa, você realmente trabalha muito. Realmente você merece o que você tem porque você trabalhou muito. E aí, quando alguma coisa acontecia para mim com uma certa facilidade, eu tinha medo daquilo. Quando alguma coisa acontecia com uma certa facilidade, eu simplesmente duvidava daquilo. Eu não me sentia merecedora. Se eu tivesse uma funcionária trabalhando na minha casa e eu tivesse com a perna para cima, eu não me sentia à vontade, porque ela estava trabalhando e eu estava descansando. E isso foi algo que, durante muitos anos, adoeceu o meu corpo. Então, relacionamentos tóxicos, eles começam primeiramente com você. Por você não olhar as suas feridas emocionais, por você não olhar as suas fragilidades, por você não olhar a sua máscara, a máscara que você quer que as pessoas olhem para você, validem você. E as escolhas que você fica fazendo são sempre contrárias às suas reais necessidades.
Eu tive várias situações na minha vida. Eu posso contar uma história aqui que vocês vão ou chorar ou rir, né? Uma vez eu estava contando essa história hoje para uma pessoa. Teve uma época que eu tinha um salão de beleza e eu trabalhava com estética, massagem, né? Eu trabalhava com massagem na cabeça e tal. Mas eu fazia escova de cabelo, eu cortava cabelo e tal. E aí eu tinha uma amiga que ela morava lá em Olinda, mas ela tinha carro, o marido dela tinha carro. E aí era final de ano. E aí no final do ano, ela falou assim, logo no comecinho do dia, ela falou assim pra mim, olha, Zac, eu queria tanto passar, chegar em casa, tipo lá para as 10 horas, para fazer o jantar do meu marido, para fazer, festejar o ano novo com os meus filhos e tal. E aí eu falei para ela, disse, olha, eu moro mais perto, você larga mais cedo, tá? E eu fecho o salão. O salão é meu, eu fecho o salão, daqui eu pego um ônibus e vou para casa, né? É bem mais fácil para mim. Larga mais cedo, mulher. E aí o marido dela veio buscar ela mais cedo. Na véspera de ano novo, tá? E aí todo mundo sabe que salão em véspera de ano novo é assim, né? E aí o que aconteceu? O meu último cliente era às 11h30 da noite. Eu tinha um carro, eu tinha um Fusquinha, mas eu não ia trabalhar de Fusquinha. Sabe por quê? Porque era fácil demais. Eu tinha um Fusca, ela não tinha, ela só tinha o marido dela que ia buscar ela, né? Então, como ela é uma pessoa muito esforçada, trabalhava, pegava ônibus, por que eu tinha que ir de carro? Não é verdade? E aí foi o que aconteceu. O marido dela foi buscar ela, levou ela para casa, eu larguei do salão, era 11h30 da noite, e fui pegar o ônibus ali na Vila do Ipsep. Quando eu peguei o ônibus, no meio do caminho o ônibus foi assaltado. Na véspera de ano novo. O ônibus foi assaltado e levaram todo o meu dinheiro do salão naquele dia. Todo o meu lucro tinha ido embora. E aí o ônibus não podia simplesmente largar os passageiros, ele tinha que ir numa delegacia. E aí eu fui para uma delegacia lá em Afogados e rompi o ano dentro de uma delegacia dando depoimento. E quando o ônibus voltou, né, quando eu tive que pegar um outro ônibus para voltar, eram aproximadamente 1h da manhã, eu desci na Mascarenhas de Moraes e fui andar 3 quilômetros a pé para chegar na minha casa. Uma pessoa que tinha seu próprio carro. Então, se você não é o seu pior inimigo, se você consegue realmente encontrar alguém que faça mais mal a você do que você mesmo faz a você, eu duvido. Eu nunca tive um inimigo pior do que eu mesma. Eu nunca tive uma relação tóxica com ninguém que eu não tivesse maior toxicidade comigo mesma. Então, eu cheguei a níveis de toxicidade comigo que eu jamais imaginaria. Sabe? Jamais. Eu achava aquilo de esforço, eu achava que aquilo era trabalho. Eu não achava que aquilo era uma violência a mim mesma. Eu não achava que eu merecia coisas boas. Eu não achava que eu merecia ser acalentada, ser cuidada. Então, eu me meti em relações onde os homens que eu me relacionava não precisavam cuidar de mim. Eu estava disponível para cuidar dos outros. Os meus amigos não precisavam cuidar de mim. Eu cuidava dos meus amigos. Então, a gente não percebe que estar numa relação tóxica é para cobrir literalmente um vazio e um desamor que sempre esteve presente e que a gente nunca olhou. Eu poderia falar aqui e citar aqui várias e várias situações da minha vida que me levaram a trabalhar com o que eu trabalho hoje. Uma delas é essa aí que eu falei para vocês, né? Então, na verdade, tudo isso vem de muitas crenças. Eu me lembro de ter ganho um vestido quando eu era criança, de uma prima distante. E era um vestido longo, eu estava ficando mocinha. Eu já estava entrando entre os 10, 11 anos. Então, as meninas naquela época queriam vestir vestidos longos. E aí o que aconteceu? Essa minha prima tinha um vestido longo que não usava mais. E ele estava todo desbotadinho. Ele era branco e ele era bordadinho com as bolinhas vermelhas. Ela tinha lavado e tinha desbotado. E aí a mãe dela perguntou à minha mãe se eu queria o vestido. E a minha mãe disse, ela vai querer um vestido longo, ela vai gostar de usar. E quando eu olhei para aquele vestido, eu disse, mas mãe, está desbotado. E aí minha mãe falou assim, mas você não tem um vestido longo, eu não posso comprar um vestido longo para você, né? Não tem nada não, eu dou uma lavadinha aqui e ele vai ficar como novo. E aí você não pode esquecer, quando você encontrar com ela, você tem que agradecer a ela.
E todas as vezes que eu usava aquele vestido longo, todas as meninas tinham vestido longo, né? Novinhos, eu tinha aquele usado e eu tinha que agradecer por isso. Então são coisas que eu estou contando para vocês, compartilhando, que geraram em mim uma série de comportamentos e crenças que começou, na verdade, a destruir as minhas relações. Primeiro, a relação comigo mesma. Eu fui uma pessoa que eu cresci tendo pena de mim. Eu tinha pena de mim. Eu tinha pena da minha mãe e dos meus pais não terem uma casa para morar e precisar de morar na casa da minha avó. Eu tinha pena da minha mãe, que era a última a comer, porque tinha que servir a todo mundo na casa dos meus avós, né? Eu tinha pena do meu pai, que sempre estava discutindo com meu avô, né? Eu tinha pena de mim, que tinha o cabelo encaixeadinho, né? Que eu achava feinho, enquanto as outras meninas tinham o cabelo liso, né? Eu tinha pena de mim porque eu tinha os pés feios, ossudos. Eu tinha pena de mim porque eu não tinha bunda grande. Eu tinha pena de mim por uma série de coisas. Porque, na verdade, eu cresci numa família onde o bonito é aquele harmônico, é os olhos verdes, o cabelo loiro, o corpo arrumadinho. Eu não tinha nada daquilo. Então, eu era uma coitada. Então, com essa visão que eu tinha sobre mim, qualquer pessoa que gostasse de mim, gente, qualquer pessoa que me elogiasse, eu tinha que ser muito grata. Porque, afinal de contas, quem é que ia amar uma pessoa que eu mesma tinha pena? Então, as relações tóxicas começam com esse tipo de ferida emocional. O que você acha de você? Como você olha para você? Se a forma de você olhar para você for a mesma forma, parecida pelo menos como eu olhava para mim, qualquer pessoa que me desse um abraço, qualquer pessoa que me desse uma atenção, eu estava refém. Então eu comecei a desenvolver comportamentos de muita resiliência, de muita resignação. Eu fui aquela pessoa que servia a todo mundo, mas que nunca permitia ser servida. Eu fui aquela pessoa que estava sempre disponível para o outro, mas estava sempre triste quando eu precisava de alguém e alguém dizia tranquilamente para mim que não podia me ajudar. Sabe? Então, eu cresci aprendendo de que eu tinha que servir e que eu tinha que ser grata por alguém gostar de mim, porque afinal de contas eu tinha tantas coisas erradas, eu tinha tantas coisas que não eram boas, como é que alguém podia me amar? Ou seja, eu cresci sem amor por mim mesma. Eu cresci sem respeito por mim mesma. Então, qualquer migalha de atenção que eu recebesse, eu me tornava refém. Qualquer migalha de atenção que eu recebesse, eu me tornava literalmente servidora daquela pessoa. Eu me tornava em dívida com aquela pessoa. Se eu recebesse um presente, eu tinha que dar outro. Eu não podia receber um presente. Porque eu tinha dívida com aquela pessoa. E ao mesmo tempo que você vai tendo esse tipo de comportamento, você não percebe que uma raiva em você também vai crescendo. Vai crescendo também uma raiva com o mundo. Vai crescendo também um sentimento de revolta com Deus. Eu tive esses sentimentos. Eu olhava para cima e dizia assim, meu Deus, por que eu nasci com um pé cheio de osso? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com esse corpo? Por que você deu um corpo bonito a fulano e deu esse corpo para mim? Eu fui crescendo querendo entender por que Deus amava mais umas pessoas e menos outras. E eu não percebia que a forma como eu olhava para mim aumentava, na verdade, deformava a forma de me comportar com outra pessoa. Veja, eu tenho 53 anos e eu tenho um trauma que eu carrego até hoje. Quando eu tinha 12 anos, você quer andar com garotinhos de 12 anos, mas eu tinha uma prima que ela tinha metade da minha idade e ela era louca por mim. Então, aonde eu estava, ela queria estar. Então, os meus tios, porque eu era filha daquela empregada doméstica, né? Que vivia, na verdade, porque esse era o nome certo, né? Esse era o trabalho da minha mãe, né? Por mais que ela vivesse lá como esposa do meu pai, na verdade, ela era uma serviçal, né? Então, eu fui filha de uma serviçal. Era assim que a minha mãe era vista. E minha mãe tinha muita pena de si mesma. E a gente cresce com os pais. E se os nossos pais têm pena de si mesmo, por que nós não teríamos, né?
Se eles já não valem nada para eles mesmos, por que nós que nascemos deles vamos valer alguma coisa? Não é verdade? E aí o que acontecia? Meus tios me levavam para casa deles para ficar com a prima, né? Então eu, na verdade, eu era a tomadora de conta da minha prima. E um dia, um único dia, que a minha outra prima chegou na casa desse meu tio, com meu outro tio, querendo me levar para a praia. E eu fiquei muito feliz, porque eu ia para a praia com alguém da minha idade. Essa minha priminha, ela se agarrou nas grades da casa dela e ela chorou horrores. Mas ela chorava tanto, e era um choro tão triste, tão dolorido, que a minha tia, o meu tio e a minha tia que estavam me levando para a praia diziam assim, não, minha filha, relaxa, porque ela é pequenininha, não sei o quê. Mas a mãe da minha prima nunca me perdoou. E eu era apenas uma criança, eu só tinha 12 anos, eu só queria estar com outras crianças da minha idade. Mas ela nunca me perdoou. Depois desse dia, depois desse episódio, ela sempre que pegava a minha prima, ela dizia, não fique com ela não, porque ela não gosta de você. Ela deixou você chorando lá na grade. Vocês podem pensar assim, mas eu era só uma criança, né? Ou você hoje tem 53 anos de idade, mas sabe o que é uma criança se sentir responsável pela dor de alguém? E aí veio a minha segunda ferida emocional, a culpa. Tudo eu achava que era culpa minha. Tudo que acontecesse com alguém que trabalhasse comigo, tudo que acontecesse com alguém, com meus filhos ou com um amigo, eu me sentia culpada. Eu ficava procurando aonde foi que talvez eu tivesse interferido naquilo. Qual foi o conselho que eu tinha dado para alguém que pode ter interferido na vida daquela pessoa? E foi assim que eu comecei a crescer. Eu me senti uma pessoa culpada. Então, se eu falasse para alguém dos meus sentimentos, se eu falasse o que eu estava sentindo e a pessoa dissesse assim, mas poxa, você dizer isso para mim, acabou, fudeu. Eu já me sentia culpada, eu já te pedi perdão por eu sentir aquilo. Eu dizia, olha, me desculpa por eu estar sentindo isso, né? Provavelmente isso é meu mesmo, e eu vou ficar com isso, e a culpa é minha, eu vou levar essa culpa para mim, tá tudo certo, me perdoa. Então, qualquer coisa que eu falasse para alguém que eu estivesse sentindo, e esse alguém se sentisse mexido, se sentisse ofendido, eu me sentia culpada. Então eu comecei a me adaptar a viver em relações onde as pessoas podiam fazer o que elas quisessem. E o pior de tudo, eu acostumei as pessoas a fazerem isso. As pessoas costumavam dizer que o problema era eu. Tá vendo isso, isso e isso? Se você melhorasse, se você fosse diferente, se você não fizesse assim, se você não fizesse assado. E eu comecei a questionar. Mais e mais e mais, o tempo todo. Por mais que eu fizesse, por mais que eu me desdobrasse, eu ainda era culpada, eu ainda era responsabilizada pela vida da pessoa não ser boa o suficiente. Eu ainda era aquela pessoa que era responsável por você não estar feliz. A Tami está me dizendo assim, as pessoas nos tratam como a gente deixa eles tratarem, a gente que permite isso. Exatamente, na verdade, veja só, as pessoas não nos tratam como a gente deixa eles tratarem. As pessoas, a gente permite isso porque a gente acredita nisso. A gente é permissivo porque a gente acredita de fato que o problema é a gente. Então, qualquer migalha de amor, qualquer migalha de atenção, você se prostitui para ter. Você abre mão de você. Você abre mão dos seus sonhos. Você não acredita que você pode andar sozinho. Você começa a duvidar da sua própria capacidade. Você começa a duvidar de sua própria sanidade. A gente pensa que violência é uma porrada na cara, é um empurrão. Mas tem a violência psicológica que acontece todos os dias em relações. E a gente não presta muita atenção nisso. Você sabia que uma mentira dita milhares e milhares de vezes por dia, você começa a acreditar nela e você chega ao ponto de que você começa a duvidar de você, da sua própria sanidade, você começa a questionar, meu Deus, será que é verdade? Será que realmente eu fiz isso? Isso é uma violência psicológica. É quando o tempo todo a pessoa te faz acreditar
que você é responsável pela infelicidade daquele casamento, daquela relação, daquele trabalho, que você é a pessoa do problema. Então a gente se mantém em relações tóxicas por muitos e muitos anos, porque a gente tem medo de entrar em contato com todas essas tristezas que a gente carrega, a gente tem medo de entrar em contato com todas essas feridas que a gente carrega dentro da gente, porque a gente não sabe o que fazer com elas. Então, quando algumas pessoas entram na nossa vida e nos dão uma migalhinha de amor, uma migalhinha de atenção, uma migalhinha de cuidado, a gente não quer perder aquilo, porque a gente não merece mais mesmo. E se tem alguém que nos deu aquele tiquinho, a gente faz qualquer coisa, a gente vende a alma para não perder aquilo. A gente vende a alma para não perder um tiquinho de atenção. Não importa se uma grande parte do tempo aquela pessoa te despreza, mas se tem 20 horas que ela te despreza, tem 2 que ela te faz um carinho. E por esse carinho, você faz qualquer coisa. Por esse carinho, você se aniquila. Por esse carinho, você se cala, você fica mudo. E você se acostuma com isso. Pois é, você se acostuma a não ser importante na vida de alguém. Mesmo que esse alguém diga, você é muito importante na minha vida, no fundo você olha e você nem percebe quantas tristezas você está carregando dentro daquela relação. Você não percebe que, na verdade, você está criando, na verdade, muita raiva, muita revolta. Você tem medo de ficar só, mas você já está só. Você tem medo de ser abandonado, mas você já está sendo abandonado todos os dias. Você tem medo de ser aniquilado, mas você está sendo aniquilado todos os dias. Você tem medo de andar sozinho, de se virar sozinho, mas você todos os dias se vira sozinho. Mas você não percebe que está se virando sozinho. Você não percebe que você mesmo já está abandonado. Você não percebe que aquela pessoa é apenas um reflexo de seus medos. Você não percebe que você mantém aquela relação porque você não sabe o que fazer sozinho. Você se acostumou a uma relação tóxica. Porque ela, mesmo sendo tóxica, ela é uma relação. Você está com alguém, alguém lhe quis. Alguém lhe recebeu. Você, que não serve de nada. Você que não tem qualidades. Você que é uma pessoa insegura. Você que tem um corpo assim ou assado. Você que não significa muito para as pessoas. Alguém olhou para você. Alguém te deu uma atenção. Alguém faz coisas que você não é capaz de fazer sozinho. E aí você se ilude. Você imagina, se eu me separar de fulano, como é que eu vou fazer tal coisa e tal coisa? Como é que eu vou ter essa vida? Como é que eu vou morar nesse lugar? Se eu me separar de fulano, eu não vou ter cicrano, eu vou perder meus amigos e isso e isso. Se eu me separar de tal coisa, se eu sair daquele trabalho, se eu deixar aquela amizade, eu não vou ser uma pessoa assim descolada, eu não vou conhecer tais lugares, eu não vou frequentar tais lugares. Porque a gente acredita que tudo que a gente tem, na verdade, é porque a gente tem alguém do lado para manter a gente. Nossa, se eu for falar toda a minha história de dependência emocional com relações tóxicas, vocês vão chorar. Porque eu tenho 30 anos de experiência, 30 anos de carreira. E uma boa parte da minha vida eu mantive pessoas em todos os sentidos do meu lado. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mesmo que eu trabalhasse por mim e por aquela pessoa. A pessoa não precisava fazer nada. Ela só precisava ficar ali. Ali, sem fazer nada. Mas se ela estivesse comigo ali, eu tinha força. Mas se eu não estivesse com aquela pessoa, eu me sentia completamente impotente. E eu não conseguia entender isso. Eu chegava em casa, eu me sentia explorada, eu me sentia usada, eu me sentia cansada. Eu trabalhava por mim e por aquela pessoa. Eu fazia tudo o que aquela pessoa não fazia. Mas se mesmo assim ela fosse embora, eu entrava em pânico. Eu ficava completamente em choque. Eu não conseguia me ver caminhando sozinha. Porque a ferida do abandono é uma ferida muito doída. Então qualquer pessoa que você acha que está do seu lado e que vai embora, te faz se sentir impotente. Porque na verdade tu depositou tua força na pessoa. Tu depositou tua confiança na pessoa. Mesmo que você saiba que aquela pessoa não carrega aquilo. Mesmo que você saiba que aquela pessoa não dá conta daquilo.
Mesmo que você saiba que é você que faz aquilo, mas parece que tuas ideias, elas não têm uma lógica. Mesmo que você saiba que é você que mantém aquilo, que você pode sozinho, mesmo assim você titubeia e você cede. Você prefere que aquela pessoa fique com você. Porque se aquela pessoa te deixar, o teu mundo caiu. Mas não é verdade? Tudo que acontece é a dor que você não quer sentir. E por você ter fugido o tempo todo dessas dores emocionais, por você ter fugido o tempo todo, você se submete a fazer cursos de como se relacionar, como segurar uma pessoa, como conquistar uma pessoa. Você se entrega à religião e você começa a entregar tudo a Deus. Você começa a achar que aquela relação é assim mesmo, porque relações são assim, e que você é uma pessoa muito exigente. Você começa, na verdade, a maquiar aquela história porque você tem medo de olhar para suas feridas, porque você acredita que se você se sentir, se aquela pessoa realmente for embora, você realmente está sozinho. Mas você não percebe que todos os dias da tua vida, aquela pessoa, aquela situação, te lembra o tempo todo que você está sozinho. O tempo todo. E a ilusão de você estar ali com aquela pessoa, né? Muitas vezes pode ser seu filho. Quantas vezes a gente projeta no filho, né? A nossa alegria, a nossa felicidade. Inúmeras vezes. Né? O que é a síndrome do ninho vazio? Os filhos vão embora e a mãe ou o pai entra em contato com o vazio que sempre esteve lá. O filho te mantém ocupado, o filho te distrai, o teu trabalho te distrai, os teus livros te distraem, o teu sexo te distrai, a tua bebida te distrai, a tua maconha te distrai. Mas quando não tiver a maconha, quando não tiver o filho, quando não tiver o livro, quando não tiver o trabalho, quando não tiver o sexo, quando não tiver o álcool, a dor está lá, dentro de você. A dor está lá o tempo todo dentro de você. E aí você tem que ter mais outra coisa, você tem que ter um outro vício. Ou é sexo, ou é álcool, ou é comida, ou qualquer coisa que não entre em contato com a sua dor, com o seu vazio. A dor é que nem uma sombra, sabe? Aonde você vai andando, a tua sombra vai te acompanhando. E eu aprendi que, na verdade, se você quer resolver essas questões, se você quer parar de estar refém de relações tóxicas, se você quer parar de estar refém de seus medos, de suas inseguranças, você precisa olhar para elas. Você precisa começar a encarar. Entende? Eu sempre dou um exemplo que eu acho que às vezes é meio chocante. Mas sabe, um assassino, um ladrão, um estuprador, antes de um estuprador estuprar alguém, ele não estuprava. Então podia ser que ele até tivesse medo. Depois que ele comete o primeiro estupro, ele tem medo, ele fica com medo, né? Mas ele quebrou uma barreira. Aí depois, se ele estupra de novo, ele perde o medo, ele começa a sentir prazer. Assim também é um assassino. Ele nunca matou ninguém antes, ele não nasceu sendo assassino. Ele mata uma pessoa a primeira vez. Ele fica com dor na consciência, ele sente medo. Ele tem medo de ser preso, ele tem medo de fantasma, ele tem medo de qualquer coisa, ele sente culpa. Mas se ele tiver que matar de novo, ele mata. E aí, nada aconteceu no primeiro, ele já começa a se sentir mais confortável, porque ele quebrou a barreira da mente dele. É por isso que a gente vê tanta atrocidades por aí, porque as pessoas quebram suas crenças. Isso serve para as coisas ruins, serve, que pena, mas também serve para coisas boas. Quando a gente tem medo de sair de uma relação tóxica, mas a gente sai. Quando a gente tem medo de sofrer o abandono, mas a gente sofre, a gente também quebra as nossas crenças, a gente percebe que a gente não morreu. Quando a gente escolhe não se entregar literalmente à dor, à mente, né? De ficar, na verdade, alimentando aquele abandono, quando você simplesmente silencia e espera aquela dor, sem tomar decisão nenhuma, sem mais uma vez curvar a cabeça, sem mais uma vez se humilhar, sem mais uma vez se prostituir, em todos os sentidos da palavra, sem mais uma vez você se vender, sem mais uma vez você se trair, você encontra você do outro lado da sua dor.
Você encontra, na verdade, o seu adulto acolhendo você com os braços abertos e dizendo, eu estou aqui, mulher. Você consegue, entende? Você consegue, você sempre esteve aqui, você que nunca viu. E aí você desmistifica as coisas. E eu estou falando isso, gente, por experiência. Quando eu expus todas as minhas questões aqui, quando eu coloquei para vocês todas as minhas experiências, elas todas foram dolorosas e ainda são. Hoje com bem menos frequência, hoje eu tenho bem menos dependência emocional, né? Porque também você não deixa de ser um dependente ou codependente da noite para o dia. Percebe? Mas você fica esperto e você sabe que você tem uma doença. E quando você sabe que você tem uma doença, você fica atento a essa doença. Você não deixa que ela tome conta do seu corpo inteiro e te coma por dentro. Mas quando você não faz isso, quando você continua justificando as suas ações, quando você continua justificando as ações do outro, pode ter certeza, você está corroendo você por dentro como um ácido. Você está se abandonando, você está se iludindo. E quando isso acontece, gente, muitas vezes não tem mais volta. Muitas vezes, quando essa palavra, essa frasezinha, nunca é tarde, né? É verdade, nunca é tarde, porque a morte não acaba tudo, né? Mas provavelmente nunca vai ser tarde para essa vida, sabe? E você vai lá morrer amargurado, sabendo, poxa, estou aqui morrendo. Eu posso estar cheia de pessoas ao meu redor, mas quem vai segurar a mão da morte sozinha sou eu. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que você teme, tudo aquilo que você fugiu, vai chegar para você. E se você continua evitando, você nunca vai ter maturidade para atravessar. Então, a dependência emocional e as relações tóxicas, elas têm prazo de validade para adiar essa falsa ilusão de que você não está sofrendo, de que você não está sozinho. Mais cedo ou mais tarde, você entra em contato com isso e a porrada chega, mas chega violenta, sacou? Chega porque é verdade. Compreende? Chega porque você não dá conta mesmo de ficar só. E não dá conta de ficar só porque você não apostou em você. Não dá conta de ficar só porque você nunca experienciou estar só. Você nunca experienciou fazer e olhar para o seu próprio êxito. Olha nesse momento para você, sabe? Olha, porque se você, eu vou dar várias indicações. Quando você recebe um presente, você fica à vontade? Se você fica à vontade, massa. Essa ferida talvez você não tenha, né? Mas se você recebe um presente de alguém e você fica meio desconfortável, né? E fica achando que você precisa retribuir aquele presente, observe qual é o sentimento que você tem a respeito de você. Se você está o tempo todo servindo alguém, né? Se você está o tempo todo dizendo sim para alguém, né? Mesmo indo contra a sua vontade, pare tudo e olhe por que você faz isso. Observe que você depende desesperadamente daquele amor. E se pergunte, se você não fizesse nada daquilo, é verdade que você ainda assim não seria amado? É verdade que não existe em você nenhum motivo para alguém amar você, se você não precisar abrir mão de você mesmo? É verdade que se você disser um não, quando você quiser dizer um não, não vai existir ninguém que te admire? Você não sabe se é verdade se você não fizer. Se você achar que para ter pessoas perto de você, você precisar comprá-las o tempo inteiro com a sua subserviência, você precisar comprá-las o tempo inteiro com a sua disponibilidade de servir, se você precisar comprá-las o tempo inteiro dando a sua própria vida, se ainda assim você acredita nisso, você nunca vai sair de uma relação que há muito já está falido. Na verdade, ouso dizer, uma relação que nunca nem sequer existiu. E sabe por que eu vou te dizer isso? Porque nós só nos relacionamos com os semelhantes. Tem essa história, os opostos se atraem.
Mas isso não é verdade nas relações. A gente só se relaciona com quem é confortável pra gente. A gente só se relaciona com pessoas que são tão doentes quanto a gente é. Se você tem uma relação que você olha para o seu parceiro e para sua parceira, ou para sua parceira, e você olha ali, e você não está realmente satisfeito com aquilo, você tem vontade de quebrar aquela relação e ir embora, começar de novo, mas você tem medo, pode ter certeza que essa pessoa olha para você do mesmo jeito. Porque não existe um sentimento que é unilateral. Nós somos totalmente energia. Só que o que alimenta aquela relação é o medo. É o medo do abandono. É o medo de andar sem o meu vício. É o medo de andar com alguém que me aceitou do jeito que eu sou. É o medo de andar com alguém que desfruta das mesmas coisas que eu desfruto. E de repente, se essa pessoa me deixa, ou se eu deixo essa pessoa, será que eu vou encontrar alguém compatível comigo? Porque a dependência emocional, ela funciona dessa forma. Eu não saio de uma relação porque eu já sei lidar com ela. Eu não saio do emprego que me intoxica porque eu já sei como ele funciona. Eu não saio de uma relação de amizade porque eu já sei lidar com aquela pessoa. Então, como é que eu vou sair de algo que eu sei, que eu domino, que eu identifico, para algo que eu não sei? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que amanhã eu não tenha nenhum parceiro ou parceira. Mas hoje eu tenho, mesmo tóxico eu tenho. E essa pessoa, ela está ali para o que der e vier. Porque eu também vou estar ali para o que der e vier. Mesmo que a gente não esteja feliz junto. Mas a gente carrega a nossa miséria juntinho. É assim que a gente vive. A gente vai vivendo dessa forma. E a gente vai se alimentando dessa forma. Mas a vida cobra um preço para isso. Porque todos nós envelhecemos. Amadurecemos. Nós não congelamos, entende? O fato de você estar se iludindo de que você está numa relação que um dia ela pode ser boa, porque um dia aquela pessoa pode mudar, porque um dia você falou, porque você dialoga, né? Você dialogou com seu chefe, você dialogou com seu filho, você dialogou com seu amigo, né? Então você tem uma esperança de que aquilo vai mudar um dia. Uma amiga me perguntou essa semana e disse assim, mas que vê só, mas a gente sempre não sofre, né? De qualquer jeito a gente não vai sofrer, né? E não vai passar e a gente vai se relacionar? Vai. Não significa que você não sair de uma relação tóxica e viver sozinha, não significa que você não vai ter medo, não significa que você não vai se sentir só também, não significa que você não vai ter problemas. Você vai ter problemas. Você vai ter medos. Mas com certeza absoluta, você vai ter muita, mas muito menos dor. Você vai ter uma consciência cada vez mais tranquila de saber que você realmente fez o melhor que você podia por você. Você nunca vai ficar com o sentimento de, poxa vida, eu abri mão disso para isso e isso não aconteceu. Eu deixei de fazer tal coisa, e se eu tivesse feito diferente, será que teria sido diferente para mim? Isso você não vai ter. Se você nunca fizer um voto de confiança em você, se você não criar uma independência emocional, se você não sair de relações que na verdade te viciam, né? Quantas mulheres são mães de seus homens? Quantas? Quantos homens são pais de suas mulheres? Quantos? Quantas mães são irmãs dos seus filhos? Quantos filhos são pais de seus pais? Entende? As relações tóxicas, elas acontecem de todas as formas. Quando a gente realmente não olha para as feridas que estão conduzindo as minhas escolhas, inevitavelmente, fatalmente, o sofrimento é certo. Não importa se você possa adiar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque nessa vida, a gente veio literalmente para transcender as nossas questões. Senão a vida não tem o menor sentido, né? A vida não tem essa história de contos de fadas, né? De amores casadinhos, perfeitinhos. Essa história de sua alminha gêmea.
né? Ah, fulano é minha alminha gêmea. Nós gostamos das mesmas coisas, nunca discutimos, nunca tivemos problemas, nós concordamos em tudo, não tem intimidade. Uma relação que você não bate de frente, uma relação que você não questiona, uma relação onde você não coloca as suas opiniões, não é uma relação verdadeira, não é uma relação consistente, não é uma relação. Porque se relacionar exige intimidade, relacionar-se exige verdade, transparência, falar o que você sente, ser ouvido também e aprender a ouvir. É uma troca contínua. Relacionamento de verdade acontece quando os dois decidem se relacionar com as pessoas que realmente existem ali e não com as pessoas que eu idealizo para mim. Relacionamentos não são desenhos nem fábulas que a gente escreve e que a vida tem que seguir exatamente daquele jeito. Não, eles não são. Porque somos seres que viemos de famílias diferentes, temos conflitos diferentes, temos medos diferentes, temos ambições diferentes. Então os conflitos, eles fazem parte. Todos nós temos as nossas fragilidades. Todos nós somos frágeis nas relações. Qualquer relação com qualquer pessoa tem a sua fragilidade. Todas as pessoas têm suas feridas emocionais. Não é só eu, não é só você. Então, quando a gente pensa que o outro é mais forte, que o outro é mais resolvido, que o outro não sente. Quantas mulheres chegam para mim e dizem assim, eu não confio nos homens porque os homens são dissimulados. Mas as mulheres também não são? Quantos homens chegam para mim e dizem, que as mulheres, na verdade, elas querem dominar, controlar, casar, quer ter filho, quer família, e os homens realmente não querem? A maioria, a grande maioria dos homens são filhos de suas mulheres. Na verdade, a verdade é essa. Se você assistir muitos reality shows, que eu gosto de assistir muitos reality shows para analisar, tem aquele Largados e Pelados que tem na Discovery. A grande maioria são os homens que desistem. As mulheres são aquelas que persistem. Eu não estou aqui dizendo que o homem é mais forte ou a mulher é mais forte, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que muitas mulheres têm julgamentos em relação aos homens e muitos homens têm julgamentos em relação às mulheres, como se algumas pessoas tivessem sentimentos, feridas emocionais e fragilidades e os outros não. Todos nós trazemos os nossos medos, as nossas fragilidades, as nossas desconfianças, as nossas inadequações dentro da gente. Todos nós. Então se ilude aquele que acha que está se relacionando com alguém resolvido. Se ilude achando que está se relacionando com alguém tão mais forte do que ele. É uma grande mentira. Todo mundo finge. Todo mundo finge com todo mundo. Para o outro, você também é o outro. Entende? E se você não olha para você realmente com um pouco mais de carinho, se você não permite sentir os desconfortos dos seus medos, você sempre vai estar refém deles. Você sempre vai estar, de alguma forma, refém de dinheiro. E aí você escolheu ter uma vida mais difícil e aí você diz que é minimalista. Você diz que é holístico. Percebe? Você quer ter um corpo bonito e você diz que você faz uma comida saudável. Mas, na verdade, você faz aquilo para você ter um corpo bonito. Aquilo não é para você. Aquilo é para você dominar uma situação. Aquilo é para simplesmente mascarar a tua inadequação com o seu corpo. Entende? Você não fica malhando bunda, barriga, peito para você. Porque isso tudo dá um trabalho do cacete. Você malha peito, bunda, barriga para ficar bonito para o outro. Para de alguma forma você se sentir mais seguro, só que essa segurança nunca vem, porque quando não é a bunda é a perna, quando não é a perna é o joelho, quando não é o joelho é a cabeça, é o cabelo, é a cara, é o rosto, é o peito, é a bunda, é tudo. Quando não é nada disso é o dinheiro, quando não é nada disso é a liberdade, é a independência, quando não é nada disso é porque você é religioso, quando não é nada disso é alguma coisa. Mas na verdade todo mundo tem ferida emocional. Não existe ninguém resolvido. Absolutamente, não existe. E enquanto a gente relutar em olhar para essas questões, a gente ainda vai continuar por muito tempo sem viver, na verdade, aquilo que você realmente quer viver. Sem descobrir o seu verdadeiro potencial. Sem descobrir, na verdade,
os seus verdadeiros talentos, sem você descobrir, na verdade, a sua verdadeira alegria, o que é que te faz sorrir, o que é que você gosta de fato de comer, entende? Não o que você aprendeu a comer, mas o que você de fato quer comer. Quem de fato você é? Se você fosse comprar uma roupa, que roupa de fato você compraria? Você realmente compraria uma roupa mais apertada ou você simplesmente jogaria o pau da barraca e deixa quieto? O que é que de fato você faria por você? Mas por você. Não para você ficar bem na fita, mas para você. Quantas vezes você fez algo de verdade só para você? Quantas vezes você decepcionou alguém para não decepcionar a si mesmo? Quantas vezes? Quantas vezes você deixou que o outro fosse embora para que você mesmo não fosse? Pensa nisso com carinho. Eu quero deixar aqui para vocês, tipo uma enquetezinha, tá? Esse tema, né, das relações tóxicas e da dependência emocional, ele é um tema que eu trabalhei por mais de 20 anos, né? Eu mantinha grupos de dependência emocional, de codependência, ao vivo, né, presencialmente. E hoje eu estou colocando um grupo com nome parecido, que é o Dilema da Vida Privada. Então, se você tem o seu dilema, se você tem um dilema, se você não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se gosta, não sabe se não gosta, compartilha comigo para que a gente possa mergulhar. Esse grupo Dilema da Vida Privada é um grupo privado, tá? Mas ele não é pago, ele é gratuito, você pode participar dele, tá? E nesse trabalho, eu simplesmente trabalho com técnicas, com questionamentos profundos que faz com que você saia desse ciclo vicioso, que muitas vezes a gente se envolve nele e não sabe como sair, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo do Dilema da Vida Privada, pede para participar, pede para a Isis e para a Gabi te incluir nesse grupo. E você não paga nada para isso. Nós vamos ficar nos encontrando uma quarta-feira a cada 15 dias, ao vivo, presencialmente, né? Online, né? Ao vivo, online, em tempo real, onde a gente está fazendo dinâmicas, onde a gente vai estar batendo papo, discutindo esse assunto. Você vai poder colocar suas questões, tirar suas dúvidas junto comigo e junto a gente crescer. Não se preocupa, você não precisa pagar nada por isso, é um grupo completamente gratuito, mas você precisa pedir para participar, combinado? Então, se você também não quer participar, mas você quer que eu fale mais sobre esse tema, então você me ajuda, você coloca aí no meu Instagram, né? Pede para eu falar sobre o tema, tá certo? Você pede, Burichel, aí com a Isis, olha aí, ó, @dilemas da vida privada, tá? É o grupo do Instagram privado, onde a gente vai se encontrar online, ao vivo, tá? Em tempo real, onde a gente vai estar trabalhando essas questões de dinheiro, de abandono, problemas com filho, com parceiro, com parceira, tá? Problemas com você, com seu pai, com sua mãe, com todo mundo, tá? Eu posso garantir para você que isso vai fazer uma diferença grande na sua vida, tá? Se você conhece alguém que gosta, que tá precisando, indica também, tá? É só pedir para seguir nesse perfil, ó. Você segue o perfil, @dilemas da vida privada, tá? E aí, quando você seguir esse perfil, você automaticamente é inserido no grupo, tá certo? Gente, compartilha aí se você curtiu a minha live, tá? Compartilha se você gostou do tema. Tira um print da live, compartilha no seu Instagram, tá? Convida pessoas para seguir. Observa aí os meus vídeos que estão no IGTV, tá? São vídeos que são expressão, na verdade, das minhas próprias experiências. Eu tenho certeza absoluta que não existe verdade melhor do que aquela que é compartilhada e não aquilo que é teoria, né? Não é vergonha nenhuma para mim compartilhar com vocês as minhas dificuldades, os meus desafios, as minhas tristezas. Eu acho que é compartilhando que a gente cresce junto, tá? Então, se você curtiu de verdade, tá? Assiste. Você que pegou no final aí, tá, Rebeca? Tá aí, a live vai ficar gravada e se você curtiu, eu peço para que você faça um comentário. Por favor, comentem a live, tá? Eu gosto dos comentários, deem sugestão, beleza? Então, Dilemas da Vida Privada tá chegando aí com toda energia, com todo vapor, para a gente curar as nossas feridas emocionais, para a gente fazer parte de uma comunidade, sim, uma comunidade que tá afim de literalmente mudar, uma comunidade que tá afim
literalmente de olhar para suas questões com verdade e não com mentira. Uma comunidade que está afim de apoio de verdade. Então, Dilemas da Vida Privada é um grupo de terapia, é um grupo terapêutico, tá? Não é um grupo de terapia em grupo, mas é um grupo terapêutico, onde a gente tem uma comunidade junta para se fortalecer, para que a gente possa crescer junto. Combinado? Um grande abraço para vocês, muito obrigada, compartilha com quem você gosta e compartilha se você não gostou, compartilha com quem você não gosta, né? Tá tudo certo também. Muita luz no seu caminho e até o próximo encontro. Quem não assistiu a live do começo, ela vai ficar gravadinha aí, então assiste que vai fazer uma diferença na sua vida. E comenta, se você curtiu, comenta. Se você tem dúvida, comenta. E se você tem uma sugestão, comenta também, que aí a gente trabalha junto. Combinado? Muita luz e até o próximo encontro.